do seu lar. Eu queria que você abrisse no Salmo 32, versículo 8. Salmo 32, versículo 8. Amém? Todos acharam aí na sua casa, né? Fala aí pro seu esposo, aí pro teu filho aí, achou aí? Abriu a Bíblia? Fala aí na tua casa aí, abriu a Bíblia? Abre a Bíblia, rapaz, fala aí. Salmo 32, versículo 8, deixa aberto aí. O tema da nossa mensagem desta noite, irmão, nesse domingo, é confinados, mas não abandonados. Fala aí pro teu irmão na tua casa, fala assim: nós estamos confinados. Fala assim para tua esposa: amor, nós estamos confinados. Mas olha assim para a cara dele, olha para a cara dela e fala assim: mas nós não estamos abandonados. Salmo 32, versículo 8 diz assim: o Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Eu queria que tu entendesse nesta noite, amados, uma coisa. O nosso Deus é um Deus que nos ensina. O nosso Deus é um Deus que nos instrui. O nosso Deus é um Deus que nos corrige também. E nessa noite, diante de tanta notícia ruim que nós vemos ouvindo, vemos recebendo, irmãos, eu quero trazer uma mensagem de esperança à tua vida, uma mensagem de motivação para a sua vida. E quando eu li esse Salmo 32, versículo 8, é um salmo que eu guardei no meu coração desde a minha adolescência. Esse salmo nos fala algo precioso sobre que Deus é aquele que vem diante de nós. O Deus Todo-Poderoso é aquele que nos ensina. O Deus Todo-Poderoso é aquele que nos instrui. E sobre as vistas dele, ele nos dá conselho. Então eu queria que vocês entendessem nesses dias, diante desse caos, diante desse tempo. Essa semana eu abri os jornais e estava lá o governo falando, o prefeito falando, dando um decreto que as igrejas não abririam devido a tudo isso que vem acontecendo, devido a essa pandemia. E nós, como os ouvintes da palavra e praticantes, a palavra do Senhor fala assim que, além de sermos ouvintes, nós temos que ser praticantes da palavra. Eu falei assim: a Bíblia fala que nós devemos ser submissos às autoridades. Então vamos isolar igrejas, vamos fechar as igrejas, vamos deixar o povo em casa, vamos tomar um cuidado, uma precaução. E aí eu ouvi os conselhos, cara, ouvi a direção que Deus deu através desses homens. E quando eu estava meditando, quando eu estava estudando, eu queria vir para vocês hoje alguns conselhos práticos, alguns conselhos diante desses dias que você está no seu lar confinado, nesses dias que você está no seu lar junto com a sua família. E o primeiro conselho, quando vem esse primeiro tópico, eu ia botar: cuidado com o que você tem ouvido. Mas veio a palavra coragem no início. E parece que diante de tudo que vem acontecendo, parece que a coragem vem saindo de dentro de nós. Por que a coragem tem saído? A coragem de viver, a coragem de estar na presença do Senhor, a coragem de acreditar que os sonhos sim vão acontecer, vão ser realizados. Parece que nós vamos perdendo isso. E às vezes permitimos que o medo venha entrar nos nossos corações. E o meu primeiro conselho é: cuidado com o que você tem ouvido. As más notícias corroem os nossos ossos. Mas eu queria falar algo para você nessa noite: que uma palavra de ânimo nos dá coragem para enfrentar o dia mau. Quando nós ouvimos coisas que não valem a pena, os nossos ossos corroem, a nossa imunidade começa a baixar, e nós ficamos fracos. Aquilo que quer vir contra as nossas vidas, começa a vir a tristeza, começa a vir a angústia, começa a vir situações a qual nós não aceitamos. Mas a minha pergunta para você é: o que você tem ouvido nos últimos dias? Mas pastor Ney, nós entramos na internet, nós entramos no Face, é tanta notícia ruim, mas o nosso ouvido tem que ser como peneira.
nós temos que peneirar, nós temos que absorver aquilo somente que é bom. E a palavra do Senhor diz lá em Mateus 14, 25, se você puder abrir aí na sua casa, Mateus 14, 25, diz assim: já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando sobre as águas. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma. E gritaram de medo. Nesse instante Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água, até onde o Senhor está. E Jesus respondeu: venham. E Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então ele gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, porque você duvidou. Amados, nós não vamos ficar nessa história de Pedro, não. Mas aqui, amados, teve um ponto que falou ao meu coração. Por quê? Porque quando Pedro, irmãos, estava no barco junto com os discípulos, quando de repente Jesus vem andando sobre as águas, nós lemos aqui agora, e quando eles olharam, eles viram aquela imagem, e de repente aqueles homens ali, sem saber o que eram, eles começaram a ficar atônitos, apavorados de medo. Então, amados, diante daquele momento, se eles estivessem com coragem, com ousadia, tudo sumiu. E eles começaram a gritar: é um fantasma. O que teus olhos têm visto nesse tempo? De que forma tu tem visto? De que forma você tem ouvido tudo isso nesse tempo? Amados, eu queria que tu entendesse nessa noite que o medo, ele nos paralisa. E o medo, ele paralisou todos no barco. Ao ponto de quê? Ao ponto de verem que não era Jesus que estavam ali. Então aqueles homens ficaram apavorados diante de tudo aquilo. Mas o que me chama a atenção aqui nessa passagem, nessa palavra, irmãos, é o versículo 27. Nesse instante Jesus disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Jesus falou, mas aqueles homens não conheceram a voz de Jesus. Mas Pedro, irmãos, diante de tudo aquilo, ele disse: Senhor, se és tu mesmo, mande que eu vá andando por cima da água até onde o Senhor está. Pedro, ele conheceu a voz de Jesus. Por quê? Porque a voz de Jesus deu coragem para Pedro. E diante desse caos, diante de tudo que vem acontecendo, o que nós temos ouvido? Que vozes nós estamos ouvindo neste momento? Que notícia nós estamos recebendo? Se tu abrir o WhatsApp lá e falar assim: deixa eu ver aqui os grupos, tiver mensagem só catastrófica, terrível, tu vai ficar apavorado, tu vai ficar com medo. Mas tu não entende que tu está isolado, tu está confinado, tu está guardado. Mas as notícias más começam a corroer os teus ossos. Tu liga, entra no Face e vê as notícias ruins. Pessoas morrendo, acontecendo isso, acontecendo aquilo no mundo. Tu começa a ficar apavorado. Tu começa a ficar com medo. Mas Jesus, o Deus Todo-Poderoso, é aquele que nos encoraja. Pedro falou assim: se és tu, manda-me andar sobre as águas. E Jesus falou: venha, sou eu, Pedro. E Pedro foi andando sobre as águas. De repente aqueles homens que estavam no barco com Pedro começaram a falar: não, Pedro, o que tu está fazendo? Tu é doido, cara, tu vai morrer. Mas Pedro falou assim: eu estou ouvindo somente uma voz, somente a voz de Jesus. Que voz tu tem ouvido neste medo, nesse momento? Você tem que tomar cuidado com o que você está ouvindo. Tem que tomar cuidado com o que você está vendo, com as notícias que chegam até você. A ordem não é ficar em casa, não é ficar confinado. Ficaremos.
Guarda o teu coração, guarda a tua mente, diante de tudo aquilo que você está ouvindo. A voz de Jesus deu coragem para Pedro. Teve um momento que o medo entrou no coração de Pedro. Pedro começou a afundar, mas Jesus segurou ele pela mão. Quando Pedro falou: socorro, Senhor, o medo me tomou, a fé foi embora. Mas Jesus, quando pegou ele pelas mãos, Jesus estendeu as mãos para Pedro e levantou ele e falou: não tema, como é pequena a tua fé, tu não pode duvidar, Pedro. De repente o medo começou a invadir o teu coração, a tua mente. Mas Jesus, ele olha para ti hoje no teu lar e fala assim: não tenha medo, tenha coragem. Esse tempo ele vai passar, a tempestade ela vai passar. Irmãos, versículo 30 nós lemos aqui, quando fala assim: porém quando Pedro ele sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. E o medo ele faz isso. Às vezes ele quer nos pegar, porque ele vem com força. Às vezes o medo ele vem com vigor diante de nós. Mas diante dessa tempestade a qual Pedro passou, a qual nós estamos, é o Senhor que te guarda. Esta noite eu profetizo diante da presença do Senhor que o medo vai sair da tua vida. Eu profetizo que o Senhor é que te guarda. Eu profetizo que é o Senhor que protege a tua casa. Eu profetizo que é o Senhor que protege as suas vidas. Eu profetizo que é o Senhor que protege os teus filhos. Ei, não tenha medo. Confie, acredite que o Senhor está contigo nessa tempestade. Tu sabe quando entra o medo? Quando começamos a ouvir o relato dos outros. O que você tem ouvido? Eu falei agora. O que você tem ouvido? O que você tem permitido entrar no teu coração? Toma cuidado com o que você assiste na TV. Toma cuidado com aquilo que você ouve. O que as pessoas dizem a você. O amor lança fora o medo. Então, amados, é tempo de nós voltar a se apaixonar por Jesus. É tempo de nós buscarmos dentro do nosso lar a palavra de Deus. É tempo de nós se humilhar na presença de Deus. É tempo de nós fazer aquilo que o Senhor, Ele quer que nós fazemos dentro do nosso lar. Por quê? Porque o combustível da motivação é o bom ânimo. E se nós não tiver ânimos, nós não aguentamos. Nós recuamos, nós desistimos. Nós temos que ter ânimo nessa hora. É tempo de você trancar a porta da tua casa. É tempo de você cultuar com a sua família. É tempo de você ver um bom filme com a sua família. Filipenses 4, 8 e 9, filha. Filipenses 4, versículo 8 e 9. Tá, Suzy? É tempo de você ver um bom filme com a sua família. Quando eu falo bom filme, tu não vai colocar lá epidemia. Aí a pessoa liga lá: vou ver um bom filme, epidemia. Depois liga apavorado: ai pastor, eu tô mal. O que foi, irmã? Eu assisti um filme epidemia nessas horas. Meu, pelo amor de Deus, cara, vá assistir outro filme. Vá assistir uma comédia. Vá assistir um filme falando sobre a Bíblia. Vá assistir um filme de comédia romântica com a tua esposa. Liga a Netflix. Pega pipoca com teus filhos. Joga os colchão na sala. Para de ver notícias que não vale a pena. Não tenha medo. Tenha fé. Olha o que fala Filipenses 4, versículo 8 e 9. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Versículo 9. O que também aprendeste, recebeste e ouviste, e viste em mim, isto praticai, e o Deus de paz será convosco. Lembra de tudo aquilo que você ouviu, lembra de tudo aquilo que você recebeu aqui. É o tempo de você levar para a tua casa, é o tempo de você pensar naquilo que vem do alto. Tome cuidado com a tua mente, o que ela tem se alimentado. É tempo de você blindar a tua mente, é tempo de você blindar o teu coração.
Marcos 5, versículo 35 e 36. Marcos 5, 35 e 36. Primeiro conselho: cuidado com o que você está ouvindo. Tenha coragem. Fala para o teu esposo aí, para tua esposa. Fala para o teu amigo, para tua amiga. Quem está do teu lado na tua casa aí, fala assim: nós não podemos mais ouvir coisas que não valem a pena. Fala aí. Vigia, hein? Fala assim: vamos ver ouvir só notícia boa. Coragem. Fala aí, coragem. Fala assim: isso vai passar. Segundo conselho: não tenha medo, tenha fé. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, por que ainda se incomoda o mestre? O que, percebendo, Jesus disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente, não tenha medo, tenha fé. Então, entenda que diante dessa passagem de Jairo, aqueles homens veem: a tua filha morreu, já era, acabou, não tem mais jeito, e toma cuidado, e não sei o que, ai, olha o mundo, ai, as notícias, e não sei o que. Sim, nós sabemos, mas nós temos que nos blindar o nosso coração. Sim, nos reservar, ficar em casa, se isolar. Então eu quero te convidar nessa noite a você não ter medo, a você ter fé, que tudo isso vai passar, que tudo isso vai embora. Já pensou se aquele homem ouvisse aqueles homens que vieram até ele: ah, minha filha morreu, ah, eu vou embora, vou lá preparar o velório. Não! Ele falou assim: eu tenho que ir. Jesus falou assim: não tenha medo, tenha fé. O que você tem ouvido nos dias de hoje? Do que você tem se alimentado nos dias de hoje? Eu falava aqui para minha irmã Bianca, que estava louvando aqui, que existe um louvor falando assim: eu não sou escravo do medo, eu sou filho de Deus. Então tu não pode ser escrava do medo. Eu profetizo que tu não vai ser escravo do medo. Eu profetizo na tua casa que tu és filho de Deus, o Deus que te encoraja, o Deus que te fortalece, o Deus que olha para ti e fala assim: não temas, eu sou contigo. Não te espantes, eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento. Não tenha medo, coragem. Então, quando acabar esse culto, tu liga lá na tua casa o louvor. Vou ligar lá: Fernandinho, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Tu é filho de Deus. O sangue do Senhor está sobre a tua casa, o sangue do Senhor está sobre a tua família, o sangue do Senhor está sobre os umbrais da tua casa. Então se guarde, se proteja, descanse, porque esse tempo é tempo de confinamento, sim, mas Deus, Ele não vai nos abandonar. Se guarde. 2 Timóteo 1,7. 2 Timóteo 1,7. Olha o que diz 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas espírito de poder, de amor e de moderação. Tu não é covarde, tu é corajoso. Tu não é covarde, tu é corajosa. Então aguenta firme, irmão. Aguenta firme, irmão, vai passar. Ouça coisas que só venha do trono, do alto. Esses dias, tem uns 2 dias atrás, eu acho que de sexta para sábado, eu fui dormir. E antes de dormir, irmãos, o medo começou a querer vir no meu coração, Douglas. Começou a vir o medo. E de repente, quando o medo começou a vir, o que acontece? O diabo, ele é astuto. Ele aproveita a situação. E o que acontece? Ele te envolve. O medo começa a vir, aí tu começa a ficar ansioso, né? A respiração já começa a ficar. Aí tu, não, um dos sintomas é a respiração, não. Mas sabe o que eu fiz diante do medo que me pegou? Porque eu falei assim: será que eu estou num filme?
Eu falei assim, será que eu estou de repente como aqueles filmes, lembra aqueles filmes que nós assistíamos do fim do mundo, epidemia, eu estou assistindo, meu Deus, eu só vi esse filme, eu comecei a pensar. E aí eu falei assim, não. Eu fui orar. Eu fui falar com Deus. E quando eu orei, irmãos, o medo caiu por terra, porque é o Senhor que cuida de mim. É o Senhor que zela por mim. Eu entendo que nós estamos vivendo dias mal. Eu entendo que nós estamos vivendo dias de tempestade. Mas eu queria que tu entendesse. Se você olhar para o dia mal, se você olhar para a tempestade, o medo vai te paralisar. Porém a fé faz você ver o impossível. A fé faz você acreditar que tudo isso vai passar. A fé faz você confiar em Deus. Vai passar. Salmo 121, versículo 1 e versículo 2. Salmo 121, versículo 1 e o 2. Olha o que fala. Muito conhecido dos irmãos. Salmo 121, filha. 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem um socorro. O meu socorro, versículo 2, vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, nesse tempo, é tempo de eu e você levar os nossos olhos ao Senhor. É tempo de cultuarmos ao Senhor, de estar na presença do Senhor. Salmo 125, versículo 1 também, um salmo muito conhecido, eu quero deixar para os meus irmãos, fala assim, diante desse tempo. Salmo 125, versículo 1 diz assim: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Então tu não pode ser abalado. Diante de tudo isso, não pode se desesperar. Tu tem que confiar. Tu tem que acreditar que isso vai passar. A escuridão vai passar. A tempestade vai passar. O mal vai passar. O medo vai passar. Por isso, neste momento, guarde o teu coração. Se proteja. Proteja a tua casa. Proteja a tua família. Porque a palavra do Senhor diz no Salmo 30, versículo 5, que o choro, ele pode durar uma noite, mas ele vai passar, e a alegria vem ao amanhecer. Então vai passar. Eu queria que tu falasse para o teu esposo, para tua esposa. Eu queria que tu olhasse nos olhos dele aí, dela. Eu queria que tu olhasse aí para os teus filhos e falasse assim: aguenta mais um pouco. Fala assim: aguenta mais um pouco. Fala assim: vai passar. Fala assim: nós estamos confinados, mas não estamos abandonados. Meu terceiro conselho para você nesta noite, Apocalipse 3, versículo 20. Meu terceiro conselho. Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Eu falei muito sobre medo. Eu falei muito sobre ter coragem. Mas algo que nós devemos fazer, amados, esse tópico ele queimou no meu coração, é voltar para a mesa. Talvez tu não entendeu. Deus é aquele que nos corrige, aquele que cuida de nós. E às vezes, amados, o trabalho, às vezes as coisas, às vezes tantas coisas faz nós perder a intimidade dentro do lar com a nossa família, com a nossa casa. Às vezes o negócio faz nós se cansar. Então Deus é aquele que nos chama a voltar para a mesa. Ele está ali batendo na porta do nosso lar, da nossa casa.
Não espiritualize somente essa passagem que Ele está batendo no nosso coração, mas o Senhor, Ele está batendo, querendo entrar, querendo cear. E há quanto tempo Jesus não estava na tua casa? Há quanto tempo Jesus não sentava na tua mesa? Há quanto tempo tu não tinha um momento como esse com teus filhos, com a tua esposa, com a tua família? Entenda que Jesus quer que nós voltemos para a mesa dentro do nosso lar, com a nossa família. Entenda que Ele está batendo dentro do nosso lar, da nossa porta, querendo entrar, falando assim: ainda há lugar para mim na tua mesa, ainda há lugar para mim dentro da tua casa, ainda há lugar para mim nas orações dentro da tua casa. É tempo, irmão, de nós voltar para a mesa. Jesus, Ele quer sentar na mesa conosco. Irmãos, é tempo de voltarmos a ter relacionamento com nossa família e com Deus. É tempo de nós voltar aos primórdios, lá em Atos 2, 41, 40 em diante, quando fala dos primeiros cultos, do capítulo 2 de Atos, onde Ele se reunia de casa em casa, os homens, as mulheres, com seus filhos, para junto adorarem ao Senhor. É tempo de voltarmos com os cultos no lar. É tempo de voltarmos a orar em família. É tempo de voltarmos. Nós não podemos perder essa essência. Nós não podemos esquecer esses princípios. Jesus sente saudade da tua casa. Jesus sente saudade dos teus filhos, das conversas. Jesus sente saudade de sentar à mesa. Esqueça, não veja as notícias ruins, não assista mais nada, mas tire um tempo de qualidade, irmãos. Hoje eu peguei o grupo da minha igreja, eu olhava lá, eu vi irmão na laje brincando com o filho, fazendo exercício. Eu vi outro montando a piscina no quintal, brincando com a filha. Eu vi outro jogando joguinho dentro da sua casa. Eu vi outros jogando videogame com seus filhos. Quanto tempo nós não fazíamos isso em família? Quanto tempo nós não fritávamos uma pipoca? Nós sentávamos na mesa, jogava um colchão na sala e falava assim: meu Deus, que tempo bom. Tu não pode perder isso. O Senhor quer nos ensinar nessa época. Pare tudo agora e ouça as batidas do Senhor na porta da tua casa. Eu quero entrar, eu quero entrar. Tudo que Ele quer é sentar na tua mesa, é compartilhar junto contigo, com a tua família, coisas do reino. Tu tem que voltar para a mesa. Não permita teus filhos ver notícias que não valem a pena. Aproveite o tempo com a sua família, porque logo, logo nós estaremos juntos, reunidos aqui na casa do Senhor. Eu sinto saudade também, mas logo, logo, irmãos, vamos fazer, amados, como o povo de Israel, que ficou cativo na Babilônia, e eles ali cativos, eles presos, e de repente quando eles voltaram para Jerusalém, irmãos, os olhos deles se encheram de lágrima, e eles falaram: ai, que saudade de Sião, Jerusalém. E eles voltaram para adorar. Irmãos, é difícil para mim também. Eu sou muito afetuoso, eu abraço, eu beijo, eu cheiro. Irmãos, é difícil. Mas a Bíblia fala que há tempo de se abraçar e há tempo de afastar, de se abraçar, se afastar. Tu olhou aqui, cara, de ver o teu melhor amigo e tu não poder abraçar. Isso não é frescura, isso é cuidado, isso é zelo. Então, se tu ame, respeite. Respeite, irmãos, a pessoa que está do teu lado. O meu quarto e último tópico para nós encerrarmos. 2 Crônicas, Suzy, joga aqui para mim, filha. 2 Crônicas 7, versículo 13 e versículo 14. 2 Crônicas 7, versículo 13 e 14. Se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, 14. E se o meu povo que se chama
pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O meu quarto e último tópico, diante desse tempo de confinamento dentro do teu lar, é tempo de orar. E quando eu li esse versículo, ali está falando de Deus, quando eu enviar, quando eu fazer, porque Deus naquela época ele já queria chamar a atenção do povo, mas aí depois ele vem, porém eu encerrarei quando o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então o que eu entendo diante desse versículo? Eu queria que tu entendesse que esse tempo, a oração que eu e você devemos fazer, não é oração de batalha. Ai, retaliação, oração de batalha, vamos guerrear. Não é oração de batalha não, irmão. A oração que eu e você temos que fazer é a oração em súplicas. O que seria uma oração em súplicas? É uma oração clamando por misericórdia, é uma oração clamando por arrependimento, é uma oração clamando em arrependimento. É tempo de se humilhar diante de Deus em oração, é tempo de nós se apaixonar de novo por Jesus, é tempo de nós dobrarmos nosso joelho na nossa casa, com a esposa, com os filhos. Por isso nós, como igreja Projeto Deus, fizemos um relógio de oração. Por isso nós estamos clamando, para motivar você a fazer uma oração de arrependimento, uma oração de misericórdia, uma oração de Deus, olha para mim, guarda minha casa, eu sou errado, eu sou pecador, me ajuda. Tudo que Deus quer é que nós voltemos a nos apaixonar por Ele novamente, que nós viemos nos despertar novamente. Mateus 6, versículo 6 diz assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu Deus, que em secreto te recompensará. É tempo de se isolar dentro do nosso quarto, dentro da nossa casa. É tempo de nos guardarmos diante de tanta coisa que está acontecendo. É tempo de voltarmos a se apaixonar, voltar ao primeiro amor, de se relacionar com a nossa família, com a nossa casa. Precisamos despertar. Estávamos brincando muito, achávamos que tudo isso um dia não ia nos atingir, mas alcançou a nossa nação. E o Senhor quer um despertamento do povo dele. Eu não sei como está a tua vida, mas o Senhor te chama ao arrependimento. Tu estava perdendo tempo com coisinhas, tu estava perdendo tempo com besteiras, com mentiras, com fofoca, mas agora o Senhor só te convida a se aproximar perto dele, a se arrepender, a se prostrar, a clamar a Ele. Ele te chama a isso hoje. Vai passar. Olha para tua esposa, olha para os teus filhos, olha para todos, fala assim: aí amor, vai passar. Fala aí para ele, fala assim: tá ouvindo o barulho da chuva, amor? Fala assim: tu tá ouvindo o barulho da chuva? Fala aí para ela, fala assim: ó, tu tá ouvindo o barulho da chuva? Ele respondeu que sim, então fala assim: a chuva vai passar, e tudo isso vai passar. E quando passar, nós voltaremos para Jerusalém, voltaremos para a casa do Pai com nossos filhos, mais cheios, mais renovados, mais cheios da unção, mais maduros, mais preparados para enfrentar as adversidades da vida. Salmo 26, Suzy, versículo do 1 ao 3. Olha como será. Salmo 26, 1 ao 3. Olha como será. Salmo 126, Suzy. Tenta imaginar, irmãos. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que estão sonhando.
Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Segura aí, Suzy. Volta um, Suzy. Volta um. Isso. Nós está sonhando. Que saudade da tua casa. Que saudade de estar lá no templo, Senhor. Aí Deus fala: fique aí. Aguenta mais um pouco. Eu estou te enchendo a tua casa. Porque quando tu voltar, tu não vai ser mais a mesma. Quando tu voltar, tu não vai ser mais o mesmo. Imagina, tu tá sonhando. Aí vem o 2. Vai, Suzy, vai ser igualzinho. Então a nossa boca se encheu de riso. A nossa língua de cântico. Tu imagina tu saindo da tua casa e de repente os seus vizinhos olhando: nossa, nunca mais vi aquele crente saindo. E tu saindo: eu vou voltar. Depois de 15, 20 ou 40 dias, eu não sei o tempo. Tu vai voltar renovado, alegre, maduro, cheio, com a tua casa, com a tua família estruturada, com os cultos no lares. E eu creio que um novo tempo está chegando na tua vida. Aí o versículo 3: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. É Deus que cuida de nós. Isso tudo vai passar. Nós estamos confinados, mas não estamos abandonados. A palavra do Senhor diz lá em Coríntios que tudo somos atribulados. Paulo fala: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, abatidos, mas não desamparados. E aí fala um pouquinho mais para frente nessa passagem em Coríntios, fala assim: ainda que esse homem exterior venha a se corromper, o interior ele se renova dia após dia. Então Deus está te renovando. Deus ele está te dando paz na tua casa. Deus ele está te dando vigor na tua casa. Deus está te dando descanso na tua casa. Deus ele está cuidando de ti aí dentro da tua casa. Queria chamar aqui o louvor para estar subindo aqui. Vamos estar louvando em nome de Jesus. Eu queria deixar essa passagem, essa palavra ao seu coração. Eu creio que Deus é aquele que te trouxe até aqui para você ouvir. Mas eu queria falar uma coisa neste momento. Eu queria que onde você estiver na tua casa, nos ouvindo, seja em hospitais, onde você estiver, eu queria te pedir uma coisa nesse momento. Eu queria que neste momento, em nome de Jesus, aonde você estiver, eu queria que você fechasse os seus olhos neste momento, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Eu quero neste momento, em nome de Jesus, fazer 2 tipos de orações. Primeira oração: se alguém que está assistindo essa live, alguém que está na sua casa assistindo essa live, está de repente afastada ou afastado do caminho do Senhor há muito tempo, eu quero te fazer um convite. Eu queria te convidar a colocar a mão no seu coração, a se reconciliar com o Senhor. Eu queria te convidar a se reconciliar, a voltar para a casa do Pai. O Pai hoje te levou para dentro de casa, te trancou, permitiu você ouvir tudo isso. E o Pai nesse momento ele te chama de volta. Se você quer se reconciliar com Cristo neste momento, fala assim: Deus, eu quero me reconciliar com o Senhor. Eu vou orar por você já já. Se você quiser jogar no canal da igreja aí que você está vendo ao vivo, fala assim: eu quero reconciliar com Cristo. Escreve aí agora. Fala assim: eu quero me reconciliar com o Senhor. Escreve aí agora. Mas se você quer confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, você nunca teve encontro com Ele, e você quer confessar Jesus nessa noite, quando nós confessamos o Senhor como Salvador, o Senhor escreve o nosso nome no livro da vida. Eu queria neste momento que você fizesse essa oração. Falasse assim: Senhor Jesus, neste momento eu te confesso como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Fala assim: a partir de hoje, Senhor, o meu coração é do Senhor. Se você nessa noite fez essa oração, confessando a Jesus como teu Salvador, teu nome já está no livro da vida. Me procure, nos chame na página da igreja, do Face. Eu vou estar conversando com você no reservado.
Em nome de Jesus. Adilson, eu creio que o Senhor nessa noite, Ele entrou com providência na tua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Tem pessoas se reconciliando pela live. Em nome de Jesus, tem pessoas confessando ao Senhor pela live. Em nome de Jesus, tem o Senhor está operando nos lares e nas famílias. Deus, Ele te chama de volta. Fala assim: Deus, eu quero me reconciliar. Escreva. Fala: Deus, eu quero o Senhor como meu Salvador. Fala assim: Deus, eu estou de volta na tua casa. Então hoje, Deus, Ele te alcançou hoje. Eu quero neste momento orar por vocês, famílias. Eu quero pedir uma coisa a todos que estão ouvindo. Temos centenas de pessoas assistindo essa live. Eu quero te pedir uma coisa. Eu quero orar com você. Aonde você estiver nesse momento, eu queria pedir que você se ajoelhasse. Se ajoelhe em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus neste momento. Eu vou me ajoelhar junto com você neste momento. E nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus neste momento. Senhor, fala para o teu esposo, fala para a tua esposa. Fala assim: amor, vamos orar. Chama teus filhos, dobre os seus joelhos neste momento onde você estiver. Pai, alcança a Michele, Deus, e seu esposo que estão se reconciliando. Senhor, alcança o Adilson, essas pessoas que estão aqui, papai. Pai, em nome de Jesus, estão se reconciliando com o Senhor. Eles estão voltando ao primeiro amor. Deus, pessoas que estão voltando, pessoas que estão te confessando como Salvador, Senhor. Senhor, toma essas pessoas debaixo da tua presença. Eu coloco cada um deles diante de ti, Senhor. Salva, cura, liberta, Senhor. Mas eu quero clamar neste momento, ó Deus, pelas famílias, Pai, que estão nos ouvindo, pelas famílias da igreja Projeto de Deus. Cada um, Pai, que está dobrando o seu joelho com o seu esposo, Senhor. Cada um que está dobrando o joelho com a sua esposa, com seus filhos. Espírito Santo, envolva, Arabaiachei. Espírito Santo, entra neste lar, neste momento. Entra com libertação neste momento. Entra com cura neste momento. Entra com restauração neste momento. Senhor, visita cada lar, cada família. Nos guarda de todo mal, de toda peste, de toda maldição. Guarda nossas famílias. Guarda o coração dos teus filhos, os lares dos teus filhos, ó Deus. Deus, entra nos lares, Deus. Espírito Santo, entra com renovo, entra com cura, entra com libertação. Entra, Espírito Santo, em cada lar. Irmão, abraça teu filho, abraça tua esposa. Fala assim: vai passar. Fala, vai passar. Vai passar. Essas pessoas que se reconciliaram, entre em contato com a nossa página da igreja, entre em contato com nossos irmãos, com o Mateus, ele vai te atender, vai passar o teu contato para mim. Nós vamos cuidar de você. Irmão, nesse momento eu quero te pedir uma coisa em nome de Jesus. Eu queria chamar tu a adorar mais um hino antes de nós encerrarmos. Antes de nós encerrarmos, eu queria te chamar a adorar. Eu queria somente em nome de Jesus fazer mais um clamor e nós vamos adorar. Porque nós não seremos abalados, Bianca. Douglas, não seremos abalados. Meninos, nós não seremos abalados. Mateus, Suzy, não seremos abalados. Eu quero somente fazer mais uma oração para encerrar. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero diante da tua presença, Senhor, pedir que o Senhor venha guardar a nossa cidade, Deus, diante da tua presença. Guardar o nosso prefeito, o doutor Walter Suma. Eu queria que o Senhor guardasse, Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, desse sabedoria para ele, inteligência. O nosso presidente, Pai, o Bolsonaro. Pai, os governantes, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero te pedir uma coisa, Deus. Que o Senhor vai fazer cessar, Deus, em nome de Jesus, toda tormenta, toda
pandemia, epidemia, vírus, ó Deus, venha fazer cair por terra, Pai. Guarda nossos lares, ó Deus. Guarda cada igreja de amigo meu. Toma as igrejas Palavra de Vida, Assembleia de Deus. Toma ali, Pai, não somente as igrejas Viver da Graça, Ebenezer, Pai. Toma a Igreja Mundial, a Igreja Universal, Batista, Presbiteriana, Bola de Neve, cada pastor, cada líder, cada obreiro da nossa cidade, sela eles, Pai, acampa os teus anjos ao redor da nossa cidade, de Vicente, de Carvalho, Guarujá, Pai, os anjos, ó Deus, guarda, Deus, que todo espírito de morte venha cair por terra, Pai, em nome de Jesus. Entra nos hospitais, pessoas já estão infectadas, pessoas que já estão lá dentro, ó Deus, entra com cura, entra com restauração. Toma a vida da Cris, ó Deus, está ali, Deus, sendo cuidada também. Abraça ela, papai. A vida do Mateus ali, da Cidinha. Toma aquela vida dessas pessoas, ó Deus, que estão enfermas, que nós já temos clamado. Restaura a saúde dos nossos irmãos. Se tiver alguém enfermo, nós profetizamos que o Senhor é aquele que te cura. O Senhor é aquele que te cura, em nome de Jesus. Eu repreendo toda enfermidade contra a tua vida, em nome de Jesus. Então eu queria que tu ouvisse esse louvor. Nós não seremos abalados. Fala assim para o teu esposo, para a tua família aí. Fala assim: nós não seremos abalados. Fala: nós confiamos no nosso Deus. Nosso Deus, vencer.